meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com cada um nesta manhã. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical de hoje, dia 3 de maio de 2020. Mais uma vez estamos aqui virtualmente, através da internet, porque o nosso salão de cultos continua fechado, aguardando aí que as autoridades de saúde recomendem, digam que podemos voltar em segurança. Nossa preocupação é sempre com a segurança de cada irmão, de cada amigo. Então nós queremos nos reunir presencialmente, mas quando for possível estarmos todos juntos e realizarmos, claro, uma grande festa espiritual ao nosso Deus. Enquanto isso, nós vamos nos reunindo por aqui. Você aí na sua casa, através do celular, através do computador, eu aqui de casa também, através da internet, e juntos virtualmente, juntos em espírito, juntos no mesmo coração, para louvar, adorar, exaltar o nome do nosso Deus, para estudar a palavra do Senhor, o que é mais importante, nos alimentar diariamente da palavra de Deus, nos alimentar sempre daquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar, a nos modificar, a nos transformar, a nos edificar através da palavra do Senhor. Nós vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus. Quero desde já agradecer grandemente a sua presença, você que já está conosco, compartilhe a live com seus contatos para que mais pessoas possam participar também desse estudo da Escola Bíblica Dominical desse domingo pela manhã. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, agradecemos, Pai, porque estamos na presença do Senhor. Agradecemos, Deus, porque o Senhor é perfeito, é santo demais, e nós somos imperfeitos, ó Pai, nós somos pecadores, e não mereceríamos jamais estar diante do Senhor, estar na presença do Senhor, mas o Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, nos permite, Deus, estar com o Senhor e fica aqui juntinho de nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor já está despertando, ó Deus, as pessoas, os teus filhos, os nossos amigos, nossos irmãos, ó Deus, para participarem desse estudo. Ó Deus, em nome de Jesus, venha falar ao nosso coração nessa manhã, venha nos ensinar as verdades da Tua palavra, para que nós possamos, Deus, ser mais um pouquinho edificados, que possamos subir mais um degrau, Deus, nesta manhã, rumo à santificação, rumo à estatura de Cristo. Fique conosco, Deus, durante todo esse estudo, é a oração que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Cristiane vai trazer os recadinhos para nós de quem já está conosco nessa manhã. Bom dia, irmãos! Pastor, lista de presença já está passando. E quem já está presente na nossa Escola Bíblica Dominical? Eu vou falar a presença, o irmão vai digitar aí. Amém. Tá bom? Ok, vamos lá, hein? Tem que ser rápido no gatilho, hein? Bom, já está presente Maura, Edinho, Lucinha, Maurício, Solânia, Henrique, Vanderlei, Ivonete, Larissa, Robson, Kátia, Gildete, Emily, Lorenzo, Débora, Pedro, Davi, Irmã Maria das Dores, Marinete, a Evelyn, Gisele, Gabriela, a Dani, Iele, Rodrigo, Melissa, Alan, Irmã de Lourdes e Pastor Júlio. Quem vai fazer presente aí, gente? Fala amém. O nome que eu já falei, diga amém. Minha mão passando na sombra. Isso aí. Muito bem, nossa lista de presença já está grande hoje, Nós estamos aqui felizes com a presença dos irmãos e como nós estamos num estudo de EBD, é um momento de estudarmos uma lição da palavra de Deus. Eu quero lembrar você que não deixe de fazer os seus comentários, não deixe de fazer as suas perguntas, as suas colocações, para que nós possamos aqui juntos, compartilhar o entendimento da palavra de Deus. Às vezes, um detalhezinho que você posta, que você anota aí, faz a gente abrir um leque para algo que o Espírito Santo quer ensinar a todos nós. Então, é muito importante que você
compartilhe aí os seus comentários, os seus pensamentos. Não deixe de participar. Não fique só ouvindo, né? Talvez você tenha alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer. Faça a sua pergunta, não deixe de fazer, porque às vezes, por mais simples que possa parecer, a sua pergunta vai gerar algo que vai sanar não somente a sua dúvida, como também a dúvida de outras pessoas, tá bom? Cristiane vai falar de novo, vamos lá? Também diga amém que está presente, pastor Edilson, Cristiano. Amém. Também está presente Parley, Daniel, Caleb, Jade, Sávio, o Caio, tem mais gente chegando. Vamos lá, amém. Quem tá? Isadora e a Débora. Diga presente aí, Isadora, Débora, aniversário do Paulo, né? Paulo da Lucimar, essa semana eu vi lá no Face. Deus abençoe a família. Tem mais alguém presente? Quem tiver presente, diga amém. Isso aí. Daqui a pouquinho a Cristiane volta. Nós vamos louvar ao Senhor. Hoje, já começando com uma novidade, né? O Ministério de Louvor está voltando aí às suas atividades. Não estavam inativos, estavam apenas em casa, mas agora voltando à atividade aí para nos abrilhantar, né? Nos abençoar com suas vozes. E nós vamos cantar juntamente com o Ministério de Louvor. Erga a sua voz aí na sua casa, louve ao Senhor. E à medida que você vai cantando, vai colocando o joinha aí para que todos saibam que você também está louvando, que você também está cantando. Vamos adorar ao nosso Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu paro os riscos, eu sou Deus, sou Louvado seja o nome do Senhor, a honra, a glória,
a força e o louvor, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que nós de fato rendamos a Ele honra, glória, força, louvor, e que o levantar das nossas mãos, o erguer das nossas vozes, sejam de fato para engrandecer, para glorificar a Deus e para confirmar que nós pertencemos ao Senhor, que nós estamos salvos, seguros e transformados. Esse é o intento, esse é o desejo do nosso coração, essa é a intenção, né, desse cântico. Dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho convicção, eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu tenho certeza de tudo que o Senhor já fez na minha vida e por isso eu estou aqui para te louvar, eu estou aqui para te adorar e que a minha voz chegue ao teu trono com um cheiro suave, com um aroma agradável ao Senhor. Cristiano vai dar mais um recadinho e nós vamos logo em seguida entrar no nosso estudo da lição dessa manhã. Amém. Mais presentes aqui, nossa Escola Bíblica Dominical. Irmã Ruth está presente. Bom dia, irmã Ruth, aí nos Estados Unidos. Bom dia para toda a família. E também está presente Jefferson Vieira. Muito obrigado. Vamos estudar a palavra do Senhor. Salvo, seguro e transformado. Gente, que saudade que a gente conseguiu matar com esse louvor tão gostoso, diretamente do tempo da Hímena. Amém. Esperamos conseguir, né? Que os próximos momentos de louvor sejam assim, né? A ideia é estarmos indo como fomos ontem, seguindo, claro, todos os procedimentos de segurança, distância mínima de 1 metro, álcool gel, tudo certinho, né? Protegendo assim a saúde das nossas irmãs, dos nossos irmãos do Ministério de Louvor. Mas vamos continuar fazer isso, se o Senhor assim permitir, para que nós possamos matar pelo menos um pouquinho da saudade, né? Não estamos juntos lá no salão de cultos, mas pelo menos um pouquinho da saudade a gente pode matar assim. Antes de entrarmos no estudo propriamente dito, eu quero lembrar você dos dízimos e das ofertas. Enquanto nós estamos em isolamento social, os nossos dízimos e nossas ofertas, né, deverão ser entregues ou devolvidos, né, através de depósito bancário ou transferência bancária, diretamente para a conta da igreja. Banco Itaú, agência 3041, conta corrente 27860, dígito 1. Quando você fizer o seu depósito, você, por gentileza, envie o comprovante ou pelo menos informe no WhatsApp da igreja, está aí na sua tela, ou no WhatsApp do tesoureiro, que também está aí na sua tela. É muito importante você fazer essa comunicação, enviar o comprovante ou identificar, né? Olha, irmão tesoureiro, eu fiz um depósito de um valor X e esse depósito significa os meus dízimos que eu estou devolvendo esse mês. Ou então, esse depósito é referente a uma oferta para missões. Ou esse depósito é referente a uma oferta para manutenção predial ou para ação social. Então você coloca o valor e escreva a destinação desse valor para que o nosso irmão tesoureiro possa fazer, né, o seu trabalho e destinar os valores para os seus devidos fins. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, têm se mantido fiéis à palavra de Deus, fiéis ao que o Senhor requeriu dos seus filhos, os dízimos que são a 10ª parte de tudo aquilo que Ele nos dá, e além disso as ofertas, que são todo aquele valor que o Espírito Santo coloca no nosso coração e que cada um contribui com alegria, segundo o que o Espírito Santo lhe determinar, lhe sugerir. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos, continuem fiéis ao Senhor, os dízimos devolvidos com fidelidade abrem as janelas dos céus e as ofertas devolvidas com fé e com alegria, elas fazem com que as bênçãos do Senhor cheguem até a nossa casa. Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos então assim para o estudo da lição dessa manhã. Tem ainda algum recadinho, Cristiane, antes de entrarmos propriamente? Pastor, a gente tem que falar do aplicativo. Ah, sim, o aplicativo. Nós já temos um aplicativo da Igreja Batista Nova Aliança. Ele ainda não está disponível no Google Play para você baixar direto no seu Google Play,
porque existe um prazo para que o Google ele libere o aplicativo. Ele já foi enviado, né? A agência Eringer, na pessoa do irmão Railton, já produziram o aplicativo, ele já foi enviado para a Google Play e está aguardando a aprovação. Normalmente eles demoram de uma semana mais um pouquinho, né, para testar todos os aplicativos que são enviados para ficarem disponíveis no Google Play. Eles são testados e avaliados pela equipe da Google. Então essa análise, como é muita coisa que chega lá todo dia, essa análise demora um pouquinho. Por essa razão, o aplicativo ainda não está na Google Play, mas você pode instalar já, tá? No grupo de WhatsApp da IBNA já está disponibilizado. Se você não está no grupo de WhatsApp, eu não sou membro da igreja, pastor, eu posso ter o aplicativo? Pode. Basta você entrar em contato conosco, ou pelo Facebook, ou pelo aplicativo, ou pelo WhatsApp, de qualquer maneira que você entrar em contato, nós vamos enviar para você o instalador. Se você quiser aguardar também mais alguns dias, você já vai encontrar lá na Google Play. Mas se você quiser instalar logo, né, o aplicativo da IBNA com todas as informações da igreja, nossas lives ao vivo, nossos boletins, tudo certinho ali, você já pode instalar. Basta pedir que a gente manda para você gratuitamente, o aplicativo não é cobrado, é grátis, você vai ter a Igreja Batista Nova Aliança no seu celular, tá bom? Vamos então seguir para o nosso estudo. Salvo, seguro e transformado. Nós vamos iniciar hoje, né, com essa seguinte pergunta: como estar certo de que a sua decisão é genuína? Você já se decidiu por Cristo? Você já entregou a sua vida a Jesus? Já entregou o seu coração a Ele? Você já é salvo? Você já recebeu o Espírito Santo da promessa como selo, como penhor da sua salvação, como garantia, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o penhor. Penhor é garantia, né? Ele é a garantia da nossa salvação. É o próprio Espírito Santo que garante que estamos salvos, seguros e transformados. Você já recebeu a salvação em Cristo? Se você já recebeu, se você um dia, pastor, um dia eu estava num culto e o pregador, o pastor que estava pregando, ele fez um convite para que eu fizesse uma oração. E ele falou algumas palavras e eu repeti essas palavras. Eu estou salvo? Talvez. Talvez. Depende do que aconteceu. Depende de como estava você naquele dia. Se você foi sincero ou não. Se você realmente desejava receber a salvação em Cristo. Se você realmente desejava entregar o seu coração a Jesus ou não. Como saber então se eu estou salvo? Se a minha decisão foi genuína, se a minha decisão foi verdadeira. É nesse ponto que nós paramos na última semana, página 100 do livro Salvo, Seguro e Transformado. O meu tem a capa um pouquinho diferente da sua. Vou chegar mais pertinho aqui para você ver. O meu tem a capa um pouquinho diferente da sua, porque a minha edição é mais antiga. Mas os irmãos, a grande maioria dos membros da igreja tem em casa. Se você não tem esse livro, vale a pena você estar adquirindo. Ele é um livro de fácil aquisição, tem nas melhores livrarias. Você encontra também pela internet. A Igreja Batista Nova Aliança não vende. Nós não temos nenhuma atividade comercial e não temos intenção nenhuma de ter. Igreja, na nossa visão, não mexe com o comércio, né? Então nós não vendemos livros, mas você pode procurar nas melhores livrarias que você vai encontrar para você ter aí o seu livro Salvo, Seguro e Transformado. Então, como estar certo de que a minha decisão é genuína? Como que eu posso saber? Como que eu posso ter certeza de que aquela decisão que eu tomei um dia foi uma decisão verdadeira? Vir a Cristo é maravilhosamente simples. Tem gente que quer complicar a coisa. Cristiane, pode dar seu recadinho? Irmãos, vocês estão conseguindo assistir o pastor? Está todo mundo conseguindo assistir? A imagem e o som estão legais? Só para confirmar, porque tem duas lives da EBD, a irmã Cláudia até me alertou que tem duas lives da EBD. A primeira live
Só tem um som da gente tentando colocar para acontecer, o pastor tentando colocar a live no ar, mas não deu certo. Aí a segunda, que é essa que nós estamos agora. Essa está conseguindo ver direitinho, o som tá legal? Ok, se tiver me deixa um ok. Pastor, enquanto dá uma olhada aí, por favor, na segunda live, se tem como tirar ela para não dar confusão. Quero dar o nosso bom dia aqui para mais alunos da EBD que chegaram. Vamos lá. Danilo Eringer, bom dia, Danilo, está aí presente. Quem está presente diz amém. Davi também está presente, diz amém. Rainer também, a Alessandra também. A Cláudia também está presente. A Cláudia entrou, inclusive ela me alertou agora, que ela entrou lá na outra live e ficou meio que presa lá, porque ficou imaginando que fosse começar e não começou. Aí porque nós começamos uma nova live, na verdade, né? Então, bom dia para a irmã Cláudia, Maria Eduarda, Ana Vitória, irmão Alessandro, não sei se está aqui, está em BH, que Deus abençoe. Bom dia também para a irmã Sabrina, bom dia para o irmão Douglas, Fernando, para o Rafael e para a Alícia. Bom dia para a Ludmila que entrou, bom dia Ludmila, foi muito bom ver você segunda-feira. Também o Arthur, vi um pouquinho o Arthur segunda-feira. Bom dia para o irmão Adilson, para o Adilson Júnior. Bom dia para a irmã Lúcia do meu coração, saudade. Bom dia também. A irmã Marinete está dizendo aqui que a Fernanda está acompanhando com a gente. Bom Amém. dia, Seja Fernanda. bem-vinda, Que Deus abençoe. E também... Eu entrei lá na página da irmã Ruth, para cumprimentar seu esposo, que eu não sabia o nome. Agora eu sei, Marco Aurélio. Tá lá, Ruth casou-se com Marco Aurélio. Então, bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, Ruth, dos Estados Unidos. Deus abençoe. Davi está aqui. Cris. Bom dia, Davi. Bom dia. Deus abençoe. Muito bem. Acredito que eu já excluí, que eu consegui excluir aquela prévia que estava acontecendo lá. Se por acaso alguns dos irmãos ainda entrarem e ver uma tela escura, você entra em contato aqui que a gente tenta corrigir novamente, né? Porque estava programado o vídeo e aí quando chegou a hora de iniciar, ele iniciou sozinho e a gente não viu que iniciou outro, né? Então por isso que tinha aquele vídeo lá, mas ele já está excluído. Muito bem. Vir a Cristo então é maravilhosamente simples. Pastor, por que o autor está dizendo isso? Porque nós não temos que fazer nenhum esforço. Nós não temos que fazer nada além de crer, de ter um coração sincero, arrependimento sincero e desejo sincero de ser salvos. A nossa parte é apenas querer. Daí para frente, Jesus faz o resto. Ele faz tudo. Então, nada é atribuído a nós. A nossa salvação não depende de nenhum esforço nosso, de nenhum trabalho nosso, de nenhuma ação nossa, além de querer. Então, é maravilhosamente simples. Pastor, então qualquer pessoa pode ser salva? Sim, qualquer pessoa pode ser salva. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Não, que todos venham ao arrependimento. É importante nós pensarmos isso, porque muitas pessoas, inclusive eu assisti um filme essa semana, que ele, fala de um pastor americano que começou a pregar o universalismo. O que é o universalismo? É uma linha de crença de que como Deus é muito bom, Ele é infinitamente bom, no final de toda a história, Ele não vai permitir que ninguém se perca. Na verdade, Ele vai salvar todo mundo. Só que isso a Bíblia não diz. A Bíblia não diz.
A Bíblia diz que Deus não quer, realmente Ele não quer que ninguém se perca. Logo, se Ele não quer que ninguém se perca, a salvação está estendida a qualquer pessoa. Aqui cai algumas coisas, né, que alguns grupos acreditam que a salvação é restrita a determinado grupo. Não, ela é aberta a qualquer pessoa. Só que Deus não quer que ninguém se perca, mas quer que todos venham ao arrependimento. Porque sem arrependimento não há salvação. Então, é simples, é muito simples, mas não é superficial, não é casual. Não é de qualquer maneira, não é mecanicamente. Não é simplesmente repetir algumas palavras que o pregador te convidou a repetir. Não tem nada de errado. Nós vamos falar um pouquinho sobre repetir oração. Não tem nada de errado nisso. Aliás, o repetir uma oração é um auxílio para aquelas pessoas que talvez nem saibam como orar, que nunca tiveram um compromisso, nunca tiveram, né, um encontro com o Senhor. E aí, essa repetição é algo interessante até para ajudar, mas não basta simplesmente repetir uma oração, não basta simplesmente levantar a mão na hora que um pregador faz um convite àqueles que querem entregar sua vida a Jesus. Levante uma das suas mãos, e aí levantou a mão, está salvo, só porque levantou a mão? Não. Como que eu sei que o meu arrependimento é genuíno? É isso que nós estamos vendo nesse estudo de hoje. É simples, mas não é superficial. É simples, mas não é casual. É simples, mas depende de um querer verdadeiro, de um querer genuíno. Infelizmente, o objetivo óbvio de algumas pregações ou de alguns livros, de algumas leituras, é fazer com que o ouvinte simplesmente repita a oração, sem que ele saiba muito bem o que ele está fazendo. E esse é o grande problema. Não há nada de errado em ajudar uma pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus a orar, falando para ela algumas palavras para que ela repita. Isso é bom, isso ajuda, porque a pessoa às vezes não sabe como fazer. E a nossa decisão por Cristo, ela é uma decisão racional. Depois que nós decidimos racionalmente, nós recebemos o Espírito Santo, aí nós passamos a discernir a salvação espiritualmente. Mas primeiro é preciso racionalmente querer. É um ato da vontade, é um ato do intelecto. Então, às vezes, a pessoa não sabe como fazer. E o pregador ofertar a essa pessoa as palavras ideais, adequadas, para ela fazer essa primeira oração, essa oração de entrega, é bom, não há nada de errado. O problema é simplesmente fazer essa oração sem saber o que está fazendo, sem ter convicção do que se está fazendo, acreditando que por meramente repetir essas palavras, a salvação está sendo produzida, o que não é verdade. Nessas mensagens, de fato, não se fala normalmente em arrependimento, ou se fala de uma forma tão geral sobre arrependimento que ele se torna sem significado. Às vezes é uma mensagem muito bonita, muito tocante, que toca emocionalmente as pessoas, e esse toque emocional até leva as pessoas a se manifestarem por Cristo e induz as pessoas a repetir uma oração ou a levantar a mão ou até ir à frente no momento de um culto, mas foi puramente emocional. E nós já falamos alguns instantes atrás que a salvação implica uma decisão racional. Uma decisão tomada unicamente, basicamente, na emoção do momento, não é uma experiência de salvação, porque arrependimento não é sentimento. Arrependimento é atitude. Remorso é sentimento. Quando as pessoas sentem remorso pelos seus pecados, e por causa desse remorso, desse sentimento de remorso, elas vão à frente, elas levantam a mão, elas repetem uma oração,
Elas afirmam que querem Jesus por causa do remorso. Aí elas podem até pensar que receberam a salvação em Cristo, mas não receberam. Porque remorso é somente a tristeza por ter cometido os pecados que cometemos. O arrependimento é uma atitude, é o reconhecimento sincero de que aquelas atitudes foram erradas diante de Deus e uma atitude, uma postura de, a partir desse momento, não tornar mais a repetir aqueles atos. Isso é arrependimento. Se não houve um reconhecimento sincero de que havia pecado, de que as atitudes estavam erradas, de que desagradavam ao Senhor e ao mesmo tempo uma tomada de decisão de que de agora em diante eu vou me esforçar para não mais cometer isso, não mais fazer aquilo de novo, isso é arrependimento. Pastor, mas você falou que não precisa de nenhum esforço, agora você está falando em esforçar, não está contraditório? Não. Porque quem produz o arrependimento em nós é Cristo. Nós já estudamos isso algumas lições para trás, umas 2 ou 3 lições atrás. Então, qual que é a nossa parcela nisso tudo? É a sinceridade, é o reconhecimento. Quando nós reconhecemos de fato os nossos pecados e vamos a Cristo, o Espírito Santo produz o arrependimento em nós e Ele produz em nós a força. Então esse esforço que nós estamos falando é uma força que vem do Espírito Santo, porque Ele sonda o nosso coração e Ele vê que nós realmente fomos sinceros, que nós realmente fizemos uma decisão genuína e não queremos mais aquilo, mas Ele sabe que nós somos imperfeitos, que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Então, Ele coloca em nós a sua força para que nós consigamos não voltar mais, não tornar mais a cometer os mesmos pecados de antes. Então, por isso que não é contraditório. O esforço é algo espiritual. Arrependimento é algo da razão, é o reconhecimento. A partir desse momento, o Espírito produz em nós o arrependimento verdadeiro para que nós possamos ter forças e lutar contra o pecado. Com a nossa força? Não, com a força dele. Porque com a nossa força nós vamos voltar ao pecado novamente, porque nós não temos força. Jesus falou bem claramente: vigiem e orem, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne não tem força. E se a carne não tem força, não adianta eu querer lutar contra o pecado com as minhas forças, porque eu vou perder sempre. É o Espírito que luta por mim. Então, o arrependimento é a parte fundamental. Se não houve arrependimento, pode levantar a mão, pode chorar, pode gritar, pode cair, né? Tem algumas igrejas que as pessoas caem, né? Pode cair, pode acontecer qualquer coisa. Se não houve arrependimento, não houve salvação. Se não houve arrependimento, não houve encontro com Cristo. O arrependimento genuíno é a chave, ele é fundamental. Obviamente, né, esse padrão de se levar uma palavra que emociona para convencer as pessoas a repetirem uma oração, né, previamente formulada, isso é totalmente diferente da forma que Jesus abordava, da forma que a igreja primitiva abordava as pessoas, da forma que os grandes pregadores, né, dos grandes avivamentos, eles tinham uma abordagem totalmente diferente. Eu não sei se você tem o hábito de ver, né, de assistir mensagens dos grandes pregadores ou de ler mensagens dos grandes pregadores, mas Billy Graham, por exemplo, e outros. As mensagens são simples, muito simples. A gente percebe como aqueles homens eram simples no pregar, textos super conhecidos da palavra de Deus, pequenos textos, pequenos versículos, mensagens compostas de uma introdução, 3 tópicos e uma conclusão, coisas simples. Mas as pessoas se convertiam de fato. Sabe por quê? Porque essas mensagens simples, elas eram simples no entendimento, mas profundas de
mensagem de arrependimento. Eram simples para serem compreendidas, mas são profundas no que tange à necessidade de sinceridade de coração. As pessoas entendiam, quando Billy Graham pregava, por exemplo, as pessoas entendiam aquela mensagem muito simples, fazia com que as pessoas compreendessem que elas precisavam se arrepender, que elas precisavam ir a Cristo, que a vida que elas estavam levando não era uma vida adequada e que o fim daquela vida seria a morte eterna, ou o inferno, como a palavra de Deus nos ensina. As pessoas compreendiam. No final dessa mensagem, um convite. Aquele que compreendeu, aquele que quer entregar a vida a Jesus, vem à frente. As multidões iam à frente. Não era técnica de convencimento, não era técnica de coaching, não era nada disso. Era a palavra de Deus pura e simples. Essa era a abordagem de Jesus. Jesus abordava pura e simplesmente as pessoas, ele conversava, ele ensinava com um linguajar fácil de ser compreendido, as pessoas entendiam e decidiam entregar suas vidas a ele. É assim que a igreja precisa agir, é assim que os pregadores precisam agir. Pregar a palavra de Deus pura e simples, para que as pessoas entendam a necessidade do arrependimento. O resultado do evangelho vazio é que muitas pessoas têm feito orações de entrega, né? Só que essas orações, elas são totalmente superficiais. Essas orações são apenas uma mera repetição. E o pior, essas pessoas fazem essas orações de repetição e acreditam que por terem feito essas orações, mas não se arrependeram, estão salvas. E essa crença é um problema. Porque uma vez que essas pessoas que não tiveram um encontro com Jesus, apenas fizeram algo mecânico, de repetir algumas palavras, ou de ir à frente, ou de levantar a mão mecanicamente, sem ter conhecimento da necessidade do arrependimento, elas acreditam que foram salvas. Elas têm uma dificuldade muito grande agora de entender que elas precisam ir a Cristo. Algumas talvez são até membros de igreja há muito tempo. E como ir a Cristo? Agora, as pessoas vão olhar para mim e vão falar, poxa, mas aquele irmão era bênção, é bênção há tanto tempo na igreja e agora ele está se convertendo, como assim? Então isso faz com que as pessoas tenham uma resistência maior para ir a Cristo. Muitas dessas pessoas, ainda para agravar o problema, algumas dessas pessoas ainda ouviram do próprio pregador, só pelo fato de terem ido à frente, as seguintes palavras: olha, você está salvo, você está definitivamente salvo, não duvida disso nunca mais. O pregador pode dizer isso? Pode. Depois que ele conversou algumas vezes com a pessoa, depois que ele entendeu, conversou e ouviu da pessoa que essa pessoa realmente se arrependeu, que ela realmente teve um encontro com Cristo, que os sinais, eles ficam visíveis, eles ficam presentes. Então, depois que a pessoa aceita a Cristo, levanta a sua mão, ou repete uma oração, ou vai à frente no momento de um convite, passou um dia, passou dois, o pregador foi lá, visitou, conversou, começou a se relacionar com essa pessoa. E aí sim, de acordo com o que ele ouve dessa pessoa, ele pode dizer para ela: olha, os sinais que você está apresentando indicam que você realmente teve uma mudança, indicam que você realmente se arrependeu, indicam que realmente você entregou sua vida a Jesus. E pelo que você está dizendo, pelo que você está afirmando, eu posso te dizer, não duvide da sua salvação. Por causa dessa sua decisão, você foi definitivamente salvo, se é que isso tudo que você está dizendo é verdade. Quando nós vamos ter um exemplo disso, quando nós vamos batizar alguém, quando o pastor vai batizar alguém, ele sempre pergunta no momento, né, que a
pessoa entra ali no tanque ou no batistério ou um lugar onde tenha água para que se possa batizar. Antes de mergulhar, de submergir, né, de imergir a pessoa nas águas, o pastor sempre pergunta: você afirma que Jesus é o Salvador e Senhor da sua vida? Você crê em Jesus de verdade como seu Salvador e Senhor? Ele é o seu Salvador? Você foi salvo em Cristo? Você já faz parte da família de Deus? Aí a pessoa dá uma resposta, sim ou não. Se ela der uma resposta não, eu nunca vi. Sinceramente, irmãos, nos meus 40 anos de vida, eu nunca vi alguém dizer não. Mas acredito que já tenha acontecido algum caso. Se a resposta for não, eu como pastor, eu vou dizer, irmão, simplesmente, meu querido, eu infelizmente não posso te batizar. E a pessoa vai sair dali sem ser batizada. Agora, se ela disser sim, eu vou dizer o quê? Que por causa desse sim, por causa dessa pública profissão de fé, ou seja, confiado no que ela diz, então eu vou batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mais ou menos isso que acontece quando alguém vai à frente. Não é o batismo ainda, mas eu não posso dizer para uma pessoa que chegou lá na frente: olha, está tudo certo a partir de agora, você está salvo. Não. Eu preciso pelo menos conversar com ela, eu preciso pelo menos me relacionar com ela para perceber se realmente houve mudança de vida, se realmente essa pessoa está demonstrando, está brilhando a luz de Cristo, que sempre brilha naqueles que entregam suas vidas a Jesus. E aí dizer para ela: olha, baseado no que você está dizendo, baseado no que você está demonstrando, se isso tudo for verdade, você pode ficar sossegado que a sua salvação aconteceu. Mas mesmo assim, percebe a condicional? Se é que tudo isso que você está dizendo e fazendo é verdade. Mas tem muito pregador, infelizmente, que quando a pessoa vai na frente, ele fala: olha, você está salvo, está resolvido. E essa pessoa começa a acreditar nisso. E como ela começa a acreditar nisso, ela não consegue, ela não se abre mais. Às vezes ela não teve um encontro genuíno com Jesus e ela não se abre mais para o processo de salvação. Por isso é preciso pensar um pouco mais sobre o que significa realmente vir a Cristo. O que significa de fato vir a Jesus? O que significa de fato entregar a vida a Jesus? Como é que é essa questão do arrependimento? A Cristiane precisou dar uma saidinha, né? Mas nós temos vários recadinhos aqui, várias pessoas participando conosco. O meu computador fica um pouquinho lento, mas eu estou vendo aqui vários irmãos que entraram e estamos ligadinhos na EBD, eles irmã Jade, a Pai de Deus seja louvado, amém. Muito bem, continue comentando aí, né? Continue enviando os seus recadinhos. O que significa então realmente vir a Cristo? Como vir a Jesus sinceramente? Olha o que diz Apocalipse 22:17. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem quiser. Pastor, então é para todo mundo? É. Esse é o grande diferencial da salvação. É para quem quiser. Não existe um grupo seleto de pessoas que somente eles já nasceram com esse destino cravado lá, escrito nas suas vidas, e os demais todos que vão para o inferno. Não. Quem quiser. É a palavra de Deus que diz: quem quiser, beba de graça da água da vida. Como vir a Jesus sinceramente? Beber da água da vida, que é o próprio Cristo. Ir a Cristo é mais do que simplesmente repetir uma oração. Só que nós precisamos entender o seguinte: não é simplesmente repetir uma oração, mas nós só vamos a Jesus por meio de uma oração. De uma oração de entrega. Então, se por um lado, uma oração por si só
não dá nenhuma garantia de salvação. Por outro lado, para que eu seja salvo, eu preciso ir a Cristo por meio de uma oração. O segredo, então, está onde? Ele não está na forma, na maneira de orarmos, mas na sinceridade. Quais são as palavras certas, pastor? Não importa. As palavras certas são aquelas que Jesus colocar, que o Espírito Santo colocar no seu coração. Desde que as palavras sejam profundas, sinceras e adequadas, ou seja, que elas reflitam o real sentimento, que elas reflitam a real intenção da nossa alma, as palavras estão adequadas para ir a Jesus, para receber a salvação. A oração de entrega a Jesus deve ser feita com profundidade, sinceridade e palavras adequadas. Não importa se a sua oração de entrega a Jesus foi uma oração na qual você simplesmente repetiu as palavras do pregador, ou se você orou com as suas próprias palavras, não importa. Agora, se você realmente desejou aquilo, se essa oração reflete exatamente o que você deseja fazer, eu quero de fato entregar minha vida a Jesus, eu reconheço de fato que eu sou um pecador e que eu preciso de salvação, eu reconheço que de fato nem condição de arrependimento por mim mesmo eu tenho, mas eu quero um arrependimento genuíno que o Espírito Santo pode proporcionar à minha vida para que eu possa ter uma mudança, experimentar uma mudança de vida. A sua oração é adequada. Palavras serão ouvidas e serão suficientes para que Jesus te salve e entre na sua vida. A salvação é pedir a graça de Deus e experimentá-la através de um passo intencional de fé e entrega. Pedir a graça. Graça é algo que está disponível, é algo que está ali, à disposição, esperando para que alguém pegue. Pedir a graça é dizer, Senhor, eu vou pegar, posso? E Deus vai dizer, pode, a graça é para você. Isso é salvação. É pedir a Cristo, Senhor, o Senhor pagou os pecados de toda a humanidade lá na cruz. Pode incluir os meus? Jesus vai dizer, claro, eu morri para isso. Eu sofri para isso, eu entreguei a minha vida, foi exatamente para isso. É claro que eu vou incluir os seus pecados aqui no pacote de pecados que o meu sangue apaga. É isso, salvação é pedir a graça, né? É dar um passo intencional de fé. Mas a questão é necessário que seja um ato da vontade. Não um ato mecânico só porque alguém convidou, mas eu nem queria, nem sabia de fato o que eu estava fazendo. Eu achei bonito ir lá na frente, eu achei bonito levantar a mão, eu repeti a oração, vai que quando chegar no final da vida isso conta algum ponto. Se a intenção for essa, então não houve salvação. Existem pessoas que pensam dessa forma, o pastor fez uma oração lá e eu repeti, porque quando chegar a minha hora, quem sabe Jesus lembra dessa oração que eu fiz, quem sabe ele me dá uma chance. Não, com esse sentimento a sua oração não valeu de nada, porque não houve desejo sincero e não houve arrependimento, e sem arrependimento não há salvação. Os pregadores às vezes convidam as pessoas para repetir uma oração. Esse convite ele precisa ser apenas para ajudar o ouvinte a fazer uma oração profunda e sincera. Ele é apenas para dar um norte, ele é apenas para direcionar. Mas o que vai contar é a fé daquele que está orando. Pastor, mas a minha fé é muito pequena. Nós já estudamos em lições anteriores que nós precisamos ofertar a Jesus a nossa fé do jeito que ela é. Se ela é falha, se ela é pequena, Senhor, a minha fé, a única que eu tenho é essa aqui. Eu estou entregando todinha ao Senhor. Para o Senhor aprimorar para mim, para que eu tenha fé de verdade. Eu tenho até vergonha dessa fé tão limitada que eu tenho, mas é a única que eu tenho, então estou te entregando ela. E Jesus vai fazer uma obra de transformação. Está vendo que tudo passa pelo coração.
tudo passa pela intenção, tudo passa pelo querer, tudo passa pela sinceridade. Não podemos esperar que a nossa fé seja grande, não podemos esperar que a nossa mudança de vida aconteça primeiro. Não, tudo passa única e exclusivamente pela intenção. Eu quero, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que eu preciso de um Salvador, eu reconheço que eu estou perdido. E esse reconhecimento é sincero, eu estou arrependido dos meus pecados. Se eu pudesse voltar atrás, nascer de novo e tivesse força para não pecar, eu queria viver uma outra vida sem pecado. Tudo isso que eu fiz, eu me arrependo. Aí sim, a sua oração com certeza será ouvida por Jesus e Ele fará a obra de salvação. Por outro lado, nós não podemos confiar jamais nos nossos sentimentos de fé. O que é sentimento de fé? Eu acredito, eu tenho tanta fé que Jesus vai me salvar, que a minha oração é verdadeira, que eu me apego a essa fé e em vez de crer em Jesus, eu creio na minha própria fé. Eu acho que é a minha fé que vai me salvar simplesmente. A fé salva sim, se ela for depositada em Jesus. Se ela existir nela mesma, ela não salva ninguém. Nós somos salvos pela fé em Jesus e não pela fé nos nossos sentimentos. Porque quando eu começo a ter fé nos meus sentimentos, eu começo a ter fé na minha confiança, eu começo a ter fé na minha força, eu começo a ter fé nas minhas intenções, eu começo a ter fé nas minhas ações, eu começo a ter fé em mim mesmo e Jesus não entra em lugar nenhum nessa história. E eu não tenho condições de salvar a mim mesmo. Então a fé, ela é válida quando ela é direcionada. Tem muita gente que tem muita fé, mas a fé não é em Cristo. Tem muitas pessoas que estão vivendo suas vidas acreditando com tanta força, com tanta fé em coisas, e essa fé não é direcionada a Cristo, e são pessoas às vezes muito bem intencionadas, são pessoas pias, pessoas boas de coração, pessoas que vivem para ajudar os outros, vivem uma vida altruísta, pessoas que amam as outras pessoas, pessoas que se doam em favor dos outros, pessoas que acreditam de fato em algumas coisas, mas essas coisas não são Cristo. Essas pessoas, infelizmente, passarão a vida toda acreditando em tudo que puderem, mas não depositaram a sua fé em Cristo, naquele que salva, só Cristo. Única e exclusivamente Cristo. A nossa fé tem que ser depositada nele. Se isso não acontecer, a nossa fé não vale nada. Eu tenho muita fé na minha religião, na minha igreja. Eu tenho muita fé no meu líder. O meu líder fala isso, fala aquilo. Eu tenho muita fé no meu santo. Eu tenho muita fé no meu isso, no meu aquilo. Essa fé não tem nenhuma serventia para a salvação. É uma fé bonita, é uma fé louvável, mas ela não vai trabalhar, ela não vai influenciar em nada na salvação. A única fé que salva e que deve existir é a fé exclusivamente em Cristo. Só Jesus Cristo salva, somente Ele, mais nada e mais ninguém. Para terminarmos, já estamos caminhando para o final. As perguntas cruciais de hoje. Você crê? A palavrinha crê aparece em todas as perguntas cruciais. Você crê? Você tem convicção de que Jesus se tornou o seu Salvador e Senhor? Quando você fez a sua decisão, quando você tomou a sua decisão, Jesus de fato ali se tornou seu Senhor e Salvador? Ou então, não foi naquele momento, foi algum tempo depois, quando você entendeu que aquele primeiro momento não foi tão sincero assim, mas em algum momento da sua vida, você recebeu de fato Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Isso é uma pergunta para que nós respondamos sem dúvida. Aquele que foi salvo genuinamente por Cristo, na hora que ele se depara com essa pergunta, ele responde: eu creio, eu tenho convicção
que Jesus entrou na minha vida. Por que você crê? Porque Ele mora dentro de mim. Ele está aqui, eu sei que Ele está aqui. Eu vivo com Ele, eu caminho com Ele, eu ando com Ele, eu me relaciono com Ele. Aquele que é salvo, ele tem essas convicções. Aquele que é salvo sabe que ele tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito habita aqui, pastor, eu tenho convicção disso. Eu vejo, eu percebo o agir de Deus na minha vida, eu ouço Deus falar comigo. Eu converso com Ele. Deus me ensina, Deus me mostra, Deus me conduz. Essas convicções acompanham aqueles que estão salvos. Pergunta crucial número 2. Se você, por acaso, não tinha essa convicção, você reafirma a sua salvação se comprometendo a uma fé e a um comprometimento mais profundo ao senhorio de Cristo. Eu não tinha tanta certeza, mas depois de todo esse período estudando o Salvo, Seguro e Transformado, eu tive uma experiência com Jesus e eu reafirmo isso. A minha decisão lá atrás ficou meio duvidosa para mim, mas agora sim, agora estudando, agora buscando e aprendendo sobre a salvação, eu tenho convicção, eu estou tranquilo quanto à minha salvação. Essas perguntas você vai responder para você mesmo. São perguntas cruciais a respeito da salvação. Pastor, eu fiz uma decisão. Eu tomei uma decisão. A minha decisão foi sincera. Eu me arrependi de verdade. Eu tenho convicção de que eu sabia o que eu estava fazendo, mas hoje eu tenho dúvida. Eu não sei se eu estou salvo, se eu não estou. Meu irmão, se a sua decisão por Cristo foi sincera, de verdade, se você de verdade se arrependeu dos seus pecados, se você de verdade entregou o seu coração a Ele, você pode ter certeza, não pelas minhas palavras, mas pela palavra de Deus, pela Bíblia, que Jesus te salvou. Você pode ter certeza, primeiro, que você está salvo em Cristo. Segundo, que você jamais perderá essa condição de salvo, porque Jesus não empresta salvação para ninguém, Ele dá. A palavra de Deus diz que o Senhor pega os nossos pecados e lança nas profundezas dos mares e não se lembra dele mais. Nossos pecados são apagados, o Senhor Jesus apaga os nossos pecados. Então você pode ter certeza que você está salvo, você pode ter certeza que você jamais perderá essa salvação, você pode ter certeza que você jamais será afastado do amor de Deus, você pode ter certeza que o Espírito Santo habita no seu coração e que ele não vai sair daí jamais. E você pode ter certeza, a quinta certeza, que no dia que você deixar este mundo, Jesus vai estar de braços abertos esperando você para entrar no reino do céu. Isso se você fez de fato uma decisão, tomou de fato uma decisão consciente e transparente e sincera e verdadeira. Bastou que isso acontecesse. Pastor, mas as palavras que eu falei no dia foram esquisitas. Eu não sabia orar direito. Não importa. Não importa. O que importa é se a sua decisão foi ou não verdadeira, foi ou não sincera. Se isso aconteceu, você faz parte da família de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. E quem faz parte do corpo de Cristo não sai mais, pertence a Ele e ninguém. Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, o Pai me dá, elas vêm a mim e eu seguro elas nas minhas mãos e ninguém vai tirar elas das minhas mãos. Então nós estamos nas mãos de Cristo e nas mãos de Cristo permaneceremos por toda a eternidade. E agora? O que fazer? Eu já tenho a certeza da minha salvação. Já estou salvo em Cristo. Na próxima semana, vamos ver o próximo passo, na próxima lição, o que fazer daqui para frente. Não sei se a Cristiane tem ainda algum recadinho. Eu quero mandar um oizinho para a Kelly e para a Júlia, que chegaram na Escola Bíblica Dominical. Eu não tinha dado um oizinho para elas. Muitos comentários positivos do pastor, dizendo que amém, concordando, dizendo que foi bem explicado, que está bem entendido. Amém. Alguns irmãos reafirmando, a sua fé em Jesus Cristo aqui durante a explicação. Então,
nossa escola bíblica dominical, pelo que os irmãos têm colocado aqui, ficou muito bem compreendida, muito bem explicada e foi muito esclarecedor sobre a salvação em Cristo Jesus. Amém. Estamos caminhando então para o final, né, da nossa lição dessa manhã. Quero agradecer a sua presença, agradecer cada irmão, cada amigo que esteve conosco. Estaremos de volta daqui a pouquinho, às 7h30 da noite. Hoje tem novidade. Hoje tem Ibna News. Se você não sabe o que é, não perca a nossa live de hoje. Ministério de Louvor de novo. Ah, sim, Ministério de Louvor outra vez. Então, e temos participação musical com a irmã Sabrina. Então, hoje a nossa live está fantástica, né? Não deixe de participar. Culto de missões, encerramento de missões mundiais, início de missões estaduais, muito louvor, muita adoração. Com certeza, um culto maravilhoso, uma oportunidade incrível de louvarmos ao Senhor. Não deixe de participar hoje, 7h30 da noite. Convide, compartilhe, né? Daqui a pouco o link já vai estar disponível. Você já pode, né, ir compartilhando para que nós possamos estar todos juntos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao seu coração. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando assim a nossa escola bíblica dominical nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela tua presença conosco nessa manhã. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor mais uma vez falou conosco, o Senhor mais uma vez nos ensinou um pouco mais da tua palavra, um pouco mais da salvação em Cristo, ó Deus, que é tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que o homem precisa, ó Pai, nada mais importa. Desde que estejamos, ó Pai, estejamos seguros nas mãos do Senhor, estejamos seguros, ó Pai, nos braços do Senhor, para vivermos vida abundante aqui nessa terra e uma eternidade repleta de tudo que o Senhor tem de melhor, né, para a nossa vida. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos permite participar de tudo isso e o Senhor pede de nós apenas um coração sincero, apenas um coração entregue, arrependido, quebrantado na tua presença. E com esse quebrantamento, com esse arrependimento, o Senhor vem, Deus, e faz toda a obra de transformação e nos liberta, Pai, de todas as correntes do pecado e nos torna, Deus, filhos do Senhor. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos, te louvamos por cada pessoa, te louvamos por cada família, cada visita, Deus, a essa live. Fale a cada coração, Deus, complete em cada coração as verdades da tua palavra nessa manhã. Traga-nos de volta hoje à noite, Pai, em nome de Jesus, para a live, para o culto de hoje à noite, que também seja um culto abençoado, que chegue de forma agradável aos ouvidos do Senhor. É a oração, Deus, que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até às 7h30 da noite, então, se Deus quiser. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me.
Senhor, e me conhece. Quebranta, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.